Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos. O Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre o mundo empresarial, o mundo dos investimentos. Aqui a gente procura separar o joio do trigo. É importante a gente conectar com coisas que podem fazer sentido para as nossas estratégias de investimento. E é isso que a gente procura aqui transmitir para vocês. Muito bem, vamos falar no programa de hoje sobre algumas coisas que me chamaram a atenção nesses últimos dias. A primeira fala sobre vacinas, né? Médicos sul-africanos relatam sintomas leves da Ômicron. Tem predominado febre, tosse e dor de garganta. Cientistas ainda tentam descobrir se a variante Ômicron é mais transmissível. Parece a princípio que sim, que tem uma capacidade de infectividade muito maior do que a Delta, que foi a mais agressiva até aqui. Mas, por enquanto, os sintomas verificados são sintomas mais leves, né? E quem tem sido hospitalizado tem sido pacientes que ainda não se imunizaram, são estes que estão sendo hospitalizados. Mas até aqui, até a presente data, não houve um óbito pela variante Ômicron. Também ainda não houve um óbito por conta dessa nova variante. Então isso é um fator positivo, a gente precisa continuar acompanhando e esperando para ver o que é que a gente vai ter aí com relação à eficácia da vacina, né? É isso que a gente precisa estar acompanhando. Sob risco de novo calote, o governo chinês envia socorro administrativo para a Evergrande. Lembra que eu já falei sobre isso aqui, que o governo chinês não deixaria a Evergrande quebrar, né? Que ele entraria aí no circuito resolvendo esse imbróglio, né? Então o movimento ocorreu após a gigante imobiliária alertar que corria o risco de não cumprir mais uma grande obrigação financeira. Isso foi noticiado no canal Bloomberg em 3 de dezembro. Então autoridades chinesas declararam que iriam intervir para ajudar a Evergrande, a incorporadora chinesa que está muito endividada, a lidar com sua crise financeira. O movimento ocorre após a gigante imobiliária alertar que corria o risco de não cumprir uma grande obrigação financeira e dizer que precisava da ajuda do governo. Então, esse socorro está aí sendo estruturado e entendemos que essa será uma crise que não desembocará em nada mais grave, que o governo chinês estará controlando essa situação. Modificar a vacina elevaria a imunidade contra a Ômicron, diz a BioNTech. A BioNTech é a empresa parceira da Pfizer, né? Ela disse que modificar a vacina contra a Covid fabricada pela empresa pode ser necessário para aumentar a imunidade contra a variante Ômicron. A Pfizer deve dar alguma resposta sobre isso, acredito que até 10 de dezembro. Vamos aguardar. É possível que até 10 de dezembro, já estão fazendo testes, a Pfizer anuncie qual é o nível de proteção da vacina atual contra a Ômicron, né? Mas, por outro lado, a própria Pfizer também já disse que qualquer ajuste que precise ser feito na vacina é possível ser feito em até 3 meses, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Na nota da BioNTech, ela disse que mesmo pessoas totalmente vacinadas poderiam ser infectadas pela Ômicron, mas ainda teriam um nível de proteção contra as formas mais graves da Covid. As doses de reforço podem ajudar a prevenir casos graves e evitar doenças em geral, acrescentou a empresa. Mesmo que a variante seja capaz de escapar dos anticorpos em pessoas vacinadas, provavelmente ainda será alvo de outros componentes do sistema imunológico que são ativados pelos imunizantes, disse no início da semana o CEO da BioNTech, Ugur Sahin, que também recomendou acelerar as doses de reforço. Executivos da Moderna disseram que muitas mutações da Ômicron sugerem que novas vacinas serão necessárias para prevenir a infecção, né? Então, é o mundo aí se ajustando também à doença, né? Uma notícia ainda sobre brasileiros que contraíram Ômicron, né? 6 brasileiros que foram catalogados aí como portadores da Ômicron já tinham sido vacinados e estão sendo monitorados e todos com sintomas leves,
né? Essa foi a informação do Ministério da Saúde. Estão confirmados 6 casos para a variante Ômicron do coronavírus no país. Em todos os casos, as pessoas já estavam vacinadas e apresentam sintomas leves, acrescentou o Ministério da Saúde. Então, isso é uma notícia positiva, né? Isso é uma notícia importante. A OMS, por sua feita, a cientista-chefe da organização, a Soumya Swaminathan, disse que a variante do coronavírus, a Ômicron, é muito transmissível, mais do que as outras variantes, mas declarou também que as pessoas não devem entrar em pânico, pois o mundo está muito mais bem preparado com as vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia. Precisamos estar cautelosos, precisamos estar preparados, mas não devemos entrar em pânico, porque estamos em uma situação muito diferente de um ano atrás. Isso me faz acreditar que em breve teremos notícias positivas sobre o efeito da vacina, sobre essa nova variante, e que os mercados financeiros tenderão a se reanimar e talvez ainda vejamos um rally de alta nesse final de ano. Eu conto com essa possibilidade de haver aí um rally de fim de ano que poderá entrar pelo mês de janeiro, indo até, quem sabe, o final de janeiro. Vamos aguardar, mas eu acredito que agora, se sustentando a Bolsa acima dos 105 mil pontos, o alvo imediato são 110, vencida a barreira dos 110 mil pontos, o próximo alvo são os 115 mil pontos. Vamos aguardar. Ainda estamos muito longe daqueles 130 mil pontos, né? Mas acredito sim numa retomada de movimento de alta. A bolsa caiu demais, em dólar ficou ainda mais barata, estrangeiros estão comprando e fica no imaginário das pessoas que o fim de ano é sempre uma época de rally de fim de ano, historicamente isso acontece, e aí aquelas pessoas que estão fora, às vezes ficam olhando para a bolsa e dizem, poxa, eu vou ficar fora da festa? Os estrangeiros estão entrando na festa e eu vou ficar aqui do lado de fora. Faz sentido? Eu acredito que não. Então é possível que a gente veja isso acontecendo. O executivo da Pfizer, ainda sobre vacina, falo muito sobre vacina, gente, eu espero que vocês tenham um espírito de abertura para ouvir, porque vacina, quando eu falo em vacina, eu estou falando de retomada econômica, estou falando em melhoria do mercado financeiro, entendeu? São coisas que estão associadas, são elos de uma corrente. Então, espero que vocês entendam, quando eu falo de vacina, estou falando de retomada da economia e da melhoria do mercado financeiro. E aí o executivo da Pfizer deu uma declaração, saiu na Bloomberg no dia 2 de dezembro, ele dizendo: a Pfizer espera que sua vacina contra a Covid seja eficaz contra a variante Ômicron. O CEO da empresa falando, né? E dados sobre o nível de proteção devem estar disponíveis entre 2 ou no máximo 3 semanas. Então eu trabalho aí com esse prazo aí de entre 10 e 15 de dezembro, é possível que a gente já saiba alguma coisa mais objetiva sobre a Pfizer, sobre a vacina. Não esperamos uma queda significativa da eficácia da nossa vacina atual, disse Ralph René Renner, vice-presidente de vacinas para mercados desenvolvidos e internacionais, em entrevista à Bloomberg Television. Mas, novamente, essa é especulação. Vamos verificar. Teremos os dados nas próximas semanas. Um coro crescente de empresas e autoridades de saúde pública busca tranquilizar a sociedade sobre a eficácia das vacinas, mesmo enquanto cientistas correm para responder questões sobre a gravidade da Ômicron, transmissibilidade e capacidade de resistência aos tratamentos atuais. Eu confesso que estou otimista. Sou um eterno otimista. E acredito que a gente terá notícias boas e que isso vai animar as bolsas mundiais e vai animar também a bolsa brasileira. É isso que eu entendo que vai acontecer, certo? 55 milhões de brasileiros ficam pelo menos uma semana sem internet todo mês. Isso é dantesco, né? 55 milhões de brasileiros, não é pouca coisa, né? Quase aí em torno aí de 25% da população brasileira, fica uma semana sem internet todo mês. Isso representa metade da população mais pobre do país, né? Um quarto da população brasileira
fica o equivalente a uma semana sem internet todo mês. Isso acontece porque 45% dos usuários mais pobres, classe C, D e E, possuem planos de telefonia móvel que se esgotam antes do mês acabar. A duração média de um pacote é de 23 dias, mas chega a 19 dias entre os mais vulneráveis. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva e pelo Instituto de Defesa do Consumidor. As informações foram coletadas no período de 26 de julho a 12 de agosto, com 1.000 pessoas que foram entrevistadas. A amostra é de homens e mulheres com 16 anos ou mais que acessam a internet pelo celular e estão nas classes C, D e E. E aí fica aquele velho mantra que eu uso, o FUST. O FUST, Fundo da Universalização do Serviço de Telecomunicações, criado no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve a privatização da Telebrás, e que nós pagamos todos os meses na sua conta, na minha conta de internet e de telefone, um percentual vai para o FUST. Imagine a bola de neve que é isso. A última atualização, quem deu foi o presidente da Anatel. 36 bilhões de reais estão guardados no cofre. 36 bilhões de reais. Porque é um recurso com fundo, é um fundo, né? E tem constitucionalmente definido o fundo, e o uso do dinheiro é carimbado. Só pode ir para a sua finalidade, ou seja, levar internet, tecnologia para comunidades carentes, seja em centros urbanos ou zona rural. Só que o dinheiro não é usado. E por que não é usado? Porque ele é apenas utilizado contabilmente, ou para reduzir o déficit primário, ou para aumentar o superávit primário. Sempre foi utilizado pelos governos com essa finalidade. Então falta uma associação rural, uma associação de moradores, uma cooperativa, uma comunidade, uma associação de moradores de áreas urbanas, né, de comunidades carentes, da Rocinha, do Morro do Alemão, do Salgueiro, de Paraisópolis. Falta alguma comunidade, associação, entrar na justiça com um advogado e interpelar judicialmente a justiça com relação ao uso do FUST, para que a justiça delibere sobre esse assunto, que ordene o uso do dinheiro para cumprir sua finalidade. É simples. Se for o caso, que chegue isso até o Supremo Tribunal Federal. Mas isso precisa andar. Não tem sentido. 36 bilhões trancados no cofre. Isso é 77% do leilão do 5G. O ministro Fábio Faria gosta tanto de dizer que foi um sucesso o leilão do 5G, não é? Eu cansei de ver ele alardear isso, que foi realmente um sucesso. Ele está de parabéns. Só que o dinheiro do FUST representa 77% do sucesso dele no leilão do 5G. Então ele podia ter um duplo sucesso se usasse o dinheiro do FUST, mas não faz. Então o sucesso dele é capenga. Ele teve sucesso no leilão do 5G, mas não resolve o problema do FUST. Lamentavelmente, ministro Fábio Faria, o senhor não resolve o problema do FUST. Está fazendo um gol contra a sociedade brasileira. O ministro Fábio Faria, jogando contra o Brasil, jogando contra as pessoas mais pobres. É assim que está se comportando o ministro Fábio Faria, porque devia estar trabalhando como articulador político para destravar esse dinheiro do FUST para ser utilizado nas comunidades carentes, para que tivessem acesso à internet, as escolas públicas tivessem acesso à internet, a computadores, laboratórios, né, iPads, tablets, né, aparelhos, lousa digital, enfim, que a tecnologia pudesse estar acessível para os estudantes, para as comunidades mais pobres, para as zonas rurais, para os agricultores, né, ter acesso a conhecimento. Infelizmente, nada disso é possível. Nada disso é possível porque o governo não se mexe. E isso não se mexia em outros governos também. No governo Fernando Henrique isso não andou, não houve a liberação do dinheiro. Depois, no governo Lula, isso não se movimentou. No governo Dilma, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Não se mexe no dinheiro do FUST. Mas ele existe, está lá, são 36 bilhões, são 77% do leilão do 5G. Agora, a sociedade brasileira precisa se mobilizar, né? A sociedade brasileira precisa se mobilizar. Fica aí a ideia, né,
de que isso cabe sim uma mobilização, porque é uma vergonha, isso não está sendo utilizado, é uma vergonha absoluta, né? Lamentavelmente as coisas estão desse jeito. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, por favor, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.